Enquanto a sociedade avança na velocidade da era digital, a administração pública ainda se vê às voltas com o analógico. Com essas palavras, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, definiu o desafio diante de gestores de todo o país. Ele veio até o estúdio do Cidadania conversar sobre o projeto de governança que está implantando. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado, Paulo. Satisfação estar contigo, especialmente na TV Senado, que tem um papel muito importante para desenvolver a questão da cidadania. Eu acho que tem a ver a questão da cidadania com essa questão introdutória que tu colocas, que eu saliento, né? Nós estamos já digitalizados, você, eu e a sociedade, boa parte, mas o Estado ainda não avançou. A pessoa ficar 3 horas, 4 horas numa fila para uma consulta médica, ou ficar meses, e alguns até perdendo a vida, esperando um transplante, porque o Estado não se organizou de forma competente, ou seja, ainda continua analógico, seja numa prefeitura, seja no Estado ou na própria União. Ou seja, a sociedade avançou e o Estado não tem capacidade de avançar como um todo nos 300 da federação. Esta é a grande indagação. A empresa Brasil, ou seja, nós todos somados, 203 milhões de brasileiros, com a estrutura estatal que temos, nós somando estados, município e União, somos 12 milhões de funcionários públicos no Brasil. É um número alarmante. Vamos avançar? Vamos ter capacidade de entrega de uma educação melhor, de uma saúde melhor, de uma capacidade do Estado oferecer o que recebe de impostos, de forma a retornar isto para a população, em que ela se sinta mais satisfeita, que ela tenha uma melhor capacidade de vida, que tenha o lixo recolhido, que tenha uma segurança quando vai sair com a sua família, ou quando vai ao trabalho, tenha um transporte que lhe deixe perto do local de trabalho, que esteja perto da sua casa, que esse transporte não vai estar ineficiente de parar no meio do caminho, que ele possa trabalhar como cidadão as suas 8 horas e não tenha que levar 2, 3, 4 horas para voltar para sua casa. Ou seja, o Estado se preparou de forma adequada para transformar esse cidadão numa pessoa mais alegre, mais satisfeita para produzir melhor para o país? O Estado não conseguiu ainda isto. Então são interrogações como essa. O projeto da governança é no sentido de fazer um chamamento ao Estado brasileiro, aos municípios, à União, ao governo federal, para que seja aperfeiçoado, que possamos evoluir para um Estado mais competente e que entregue os produtos que a sociedade precisa. Os produtos que eu falo é claro, educação, saúde, segurança, todos aqueles que a sociedade reclama que não tem de forma adequada hoje no país. O senhor abordou ao mesmo tempo o cotidiano do brasileiro, os problemas do cotidiano do brasileiro e a perspectiva do Estado funcionar com aquilo que é mais próximo da empresa. Que não seja, evidentemente, uma empresa que é motivada pelo lucro, mas, no caso, o lucro do cidadão seria ter bons serviços públicos. O tribunal foi fundo na elaboração de um diagnóstico que é, evidentemente, o passo de partida, o primeiro passo para a elaboração de um projeto. O tribunal analisou os órgãos da administração pública federal, uma amostragem de 305 órgãos e chegou a uma conclusão de que 75% desses órgãos não eram geridos por pessoas cuja escolha era pelo critério da competência. Mais ainda, o tribunal foi até destacou auditores para as escolas de ensino médio em todos os estados do país e analisou aí centenas de escolas, se não me engano, quase 600 escolas, para chegar a conclusões que são, de certo modo, alarmantes. Bom, esse estudo profundo teve como resultado uma documentação a partir da qual o senhor elaborou planos e uma meta a ser atingida. Qual é essa meta? Quando eu assumi a presidência do tribunal,
A minha indagação como cidadão era saber se nós tínhamos uma visão, o TCU, completa da nação, porque os auditores nossos são treinados para ver cada tema, cada matéria e se aprofundar. Nós desenvolvemos, junto com a nossa equipe, uma visão um pouco mais ampla. Nós enxergamos o Brasil como um todo. Vermos as nossas regiões, vermos as vocações regionais, vermos aonde que estão os gargalos da administração pública na parte de infraestrutura, na parte da educação, na parte da saúde, e fizemos exatamente isso, auditorias já depois de uma especialização em 22 secretarias especializadas que examinam tudo o que acontece no país, passamos a entregar produtos como esse que você acaba de ressaltar. Fizemos uma grande auditoria sobre a educação no Brasil, um retrato do Brasil na educação, pegando o ensino médio, claro, somando o ensino médio, com os demais ensinos, fundamental, infantil, nós temos 51 milhões de brasileiros que estão no ensino, nesses 3 níveis. E isso mostra o quanto nós temos que avançar para poder capacitar melhor os brasileiros. Somente 52% estão terminando o ensino médio. Então nós temos gargalos. De uma qualidade questionável, segundo o próprio questionado. estudo. Se comparado com outros países, nós estamos muito abaixo dos países mais desenvolvidos. Ou seja, por que é importante a educação? Paulo, para que o funcionário, ele capacitado, ele sabendo trabalhar de forma digital, ele tenha condições de competir melhor com as outras nações. Quando eu falo em empresa Brasil, que não vai bem, é que a nossa estrutura educacional é falha. E, portanto, se a nossa estrutura educacional é falha, ela não proporciona bons resultados em termos de qualificação da nossa gente. Nós temos hoje em torno de 70 milhões de pessoas que recebem um tipo de ajuda, auxílios, alimentação. Isso mostra a gravidade da situação do pessoal. Bolsa Família é importante, nós temos que qualificar, mas temos que avaliar se essas pessoas estão dando retorno e evoluindo socialmente para crescer em termos educacionalmente, porque a transformação de um país se faz através da evolução das pessoas investindo na educação. Educação, inovação, tecnologia e inovação. Nós vimos a Coreia do Sul, um salto tremendo em questão de 3, 4 décadas, mas foi a partir da educação. Eles eram antes abaixo de nós em termos de desenvolvimento. Hoje estão na frente do Brasil. Mas hoje eles têm 70% dos seus estudantes no ensino superior. Nós temos entre 14% e 16% na faixa etária de 18 a 22 anos. Como competir com esses países se nós não estamos fazendo o dever de casa? Como o Tribunal de Contas da União pode contribuir? Nós que somos vinculados ao Legislativo, no sentido de que todo esse trabalho que nós realizamos vem para o Congresso Nacional. Mostramos então agora, recentemente entreguei uma fiscalização sobre a saúde, vai ser feita esse ano, mas entregamos sobre a educação e também entregamos sobre outros temas importantes, a própria saúde, agora teremos uma auditoria mais ampla, mostrando onde estão esses gargalos. Ou seja, o tribunal pegou para si aquele diagnóstico macro, não só a partir da sua competência setorial, juntou tudo isso num panorama para que contribua, talvez até mesmo além de suas funções precípuas explicitadas no de contas, né? Vai além disso. Vai né? além das contas, porque o mandato da Constituição estabelece que nós temos que ver a eficiência do Estado, a eficácia do Estado. Claro que, para fazer isso, a gente não pode fazer sozinho, nós vamos procurar outras mãos, ou seja, buscar os tribunais de contas dos Estados trabalhar em conjunto. E vocês pegaram, inclusive, fora do país, exemplos que são transponíveis para cá. É verdade. Nós buscamos os tribunais de contas dos estados, como eu assumi recentemente a presidência da OLACEFS, que é uma organização latino-americana e caribe de todos os tribunais, são em torno de 30 países. O que nós estamos fazendo aqui em termos de auditoria, nós estamos replicando na América Latina. Fizemos uma sobre a questão ambiental na região da Amazônia, para ver o desenvolvimento sustentável, se na prática aquilo que o Brasil fez no Rio+20 está sendo implementado dentro do próprio governo. Então fizemos uma auditoria sobre a questão das áreas protegidas, as nossas chamadas unidades de conservação, e constatamos que tem grandes gargalos na área ambiental. Mas a nossa ideia desse projeto diferenciado do Tribunal de Contas da União
foi partir para a especialização. Com a especialização, nossos auditores conhecem mais profundamente a matéria e passamos a apresentar neste ano e já nos próximos anos, de forma sequencial, não somente um relatório sobre obras, mas um relatório sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, sistematizado e mostrando os indicadores, porque os indicadores estão baixos, para que o governo tome atitude. Nós não somos governo, nós somos controle, eleitos pelo Congresso Nacional para auxiliar o país a implementar políticas que possam estabelecer um bom retorno para a sociedade. Ver se o ato é legal, vamos continuar vendo a chamada auditoria de conformidade, para ver se está conforme a lei. Isso nós continuamos fazendo. Condenamos até muita gente. Na última lista entregue para o Tribunal Superior Eleitoral, foi próximo de 7 mil pessoas condenadas pelo TCU. Governadores, ministros, prefeitos, gestores públicos. Mas eu já com o novo crivo da lei da ficha limpa. Esses que... Quem faz o número mais acentuado da chamada ficha suja são os tribunais, e o Tribunal de Contas faz o seu papel. Mas eu vou te dizer com toda a sinceridade, eu não me satisfaz somente ter a questão do gestor sendo penalizado e nós vamos mostrar o caminho. Porque eu entendo que alguns municípios, alguns prefeitos, e o prefeito que está nos acompanhando, ou qualquer assessor de uma administração, sabe muito bem que a legislação brasileira é bastante complexa. E muitas vezes o fato de o prefeito ser condenado por desconhecimento é uma coisa corriqueira no tribunal. Então, não somente condenar o gestor, mas também, se puder, fazer um trabalho preventivo, que é importante, orientar é melhor. Condenar sem orientar, sem dar meios de aprendizado, sem mostrar o caminho correto, também parece algo apenas um punitivo. É verdade. Então, nesse aspecto, recentemente, nós fizemos um diálogo público em Minas Gerais, estamos fazendo em todas as capitais, já fizemos em mais de 10 capitais no país, estamos itinerantes no Brasil, levando palestras para orientar os gestores públicos do país. Em Minas Gerais tinha 4.700 pessoas, junto com o Tribunal de Contas do Estado, que é um tribunal fantástico lá de Minas Gerais. Nós fizemos esse trabalho em conjunto. Estamos fazendo com todos os tribunais no Brasil. Então, Paulo, nós partimos para a seguinte proposta: nos unir para tentar colocar no país a necessidade de uma governança pública melhor. O que é governança pública? É avaliar, é monitorar, dar uma direção, primeiro dar uma direção do que se quer fazer, e depois ver se a gestão está sendo bem executada, se a gestão está sendo bem entregue para o cidadão como um todo. Então, você fazer a avaliação da governança pública no Brasil é importante. Nós fizemos sob indicadores de TI, na área de informática. A governança de TI para evitar, inclusive, que recursos sejam dispendidos de forma errada. Vou dar um exemplo para o telespectador. Deve ter visto pelo noticiário, há pouco tempo atrás, 500 mil mortos da Previdência, alguém estava recebendo o nome dos mortos, 500 mil. Nós fizemos uma auditoria e descobrimos isso, porque os dados de TI não estavam sendo atualizados. Fizemos também, algum tempo atrás, no Bolsa Família, 300 mil mortos recebendo o Bolsa Família. Acho que TI é importante ressaltar para o espectador que TI significa tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Ou seja, os dados não estavam sendo alimentados. Então, como as pessoas vão morrendo, alguém ficava recebendo o lugar dele, mas dando um prejuízo para aqueles que necessitam, tanto em relação à Previdência, à aposentadoria, como também em relação à Bolsa Família. O TCU descobriu isso. Fomos até o governo conferiu os números, viu que estávamos corretos, mandou cancelar. Então, nós demos uma grande contribuição nesses dois processos. Com certeza, mais de 700, 800 milhões foram feitos de economia por ano que estavam sendo pagos de forma irregular para algumas pessoas. Então, veja só como é importante governança de TI, ter os dados indicados. Isso que eu quero dizer, o Estado não está ainda digital todo. Está analógico, porque você está pagando para 500 mil pessoas que já morreram e alguém está recebendo o seu nome, é falta de
estrutura digital. Então, o TCU, além de ver a questão da legalidade, passa a ver também esta questão da capacidade do Estado avançar e evoluir na tecnologia da informação para que não sejam feitas injustiças com as pessoas como um todo. Então, o projeto nosso da governança envolve a questão da especialização, fazer auditorias de forma sistematizada em todos os setores da nação e mostrar isso para o Senado, para a Câmara, para o Executivo tomar decisão. Nós não queremos governar. Muitos acusam, o TCU está avançando muito. Nós não queremos governar. Nós queremos que o governante tome a decisão mais correta possível. Por exemplo, demos uma grande contribuição ao fazer essas auditorias, porque o governo viu que estava errado e mandou cancelar 400 mil Bolsa Família que estavam irregulares no país. E assim, as demais obras que a gente fiscaliza em relação a grandes obras, tanto em relação à Petrobras, em relação às estradas que estão com sobrepreço, e algumas se confirmam que há erros e há outros casos que são, de forma muito clara, desvios, fraudes, corrupção. Sabe qual é um dos grandes problemas da corrupção no Brasil? E que muitos não atacam e dizem que o Brasil é um país de corruptos, é porque não tem uma boa governança, ou seja, não tem uma boa planificação. Se a prefeitura não tem uma boa planificação, se não tem um planejamento, se os funcionários não estão sendo avaliados, não sendo motivados, não tem metas, não tem treinamento. São 4 etapas: planejamento, execução, avaliação e monitoramento como um todo. Monitoramento como um todo. Eu acho que isso é fundamental. Então, nós estamos fazendo esse papel. Acho que o Tribunal de Contas da União hoje presta um serviço para a nação brasileira de que vai dar um upgrade, ou seja, vai dar um crescimento da nação a partir desta transformação que nós fizemos, nesta evolução do tribunal, que sempre foi uma casa preocupada no sentido de que o dinheiro público seja bem gasto, vai dar capacidade de assessoramento, de aperfeiçoar o Estado brasileiro como um todo. E como esse ano tem eleição, nós temos que alertar os futuros governantes, seja nos estados e na União, onde estão os erros para que eles possam fazer as correções. Mas eles que governam, nós só alertamos, só mostramos, mas cabe a ele tomar a decisão, ao governante, para que possa facilitar a vida da população brasileira. Agora, ministro, o senhor conversando assim, parece... Eu me lembrei de que na época, aí pelos anos 90, empresas japonesas, esses orientais são terríveis. Eles criaram aquelas empresas, aquelas grandes corporações, criaram sistemas motivacionais como o 5S, sistema de métodos que serviam para reciclar, fazer com que os envolvidos com planejamento, com execução, vestissem mesmo a camisa e tivessem motivação para empreender no rumo de determinadas metas. E esse continua sendo o grande desafio da administração pública brasileira. Como o senhor pensa que podemos motivar o funcionalismo e podemos motivar a administração pública para que coloque no rumo do sucesso esse projeto de governança que o senhor pensou? Bem, você chega, Paulo, numa repartição pública, muitas vezes o funcionário não dá a importância que o cidadão que chega precisa ser atendido e muitas vezes não tem um atendimento adequado. Tem outros que atendem muito bem. Para mudar isso, tem que ter treinamento, motivação para os funcionários. Muitas vezes, o que nós constatamos é que o funcionário passa no concurso, é estabelecido um tipo de trabalho para ele e ele é colocado lá naquela função e depois não se faz mais avaliação, não se faz mais meritocracia. O que é a meritocracia? Tem alguns que se destacam e não são elevados para uma posição de destaque pelo seu mérito. Aí são indicações políticas e muitas vezes, então, nós não temos uma avaliação de forma concreta para que a gente possa melhorar o serviço público como um todo no Brasil. E os números são alarmantes, são 12 milhões. 2 milhões na União, somando com as estatais, 3 milhões e meio nos municípios, aliás, nos estados, e 6 milhões e meio nos municípios. São 12 milhões. Isso é um exército. O Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes. Nós temos 12 milhões e meio de funcionários públicos. Imagino isso, imaginamos que eles não estejam bem treinados, não estejam motivados. Qual é o retorno que vai dar para a sociedade? Baixo. Então, o que nós propusemos?
além de nós avançarmos nessa questão de melhorar a governança de pessoal, como um todo no Brasil, a governança de TI, que é da parte informática, estamos fazendo esse levantamento e mostrando no Brasil. E estamos com um grande acordo com a OCDE, já assinamos o ano passado. O que é a OCDE? A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a instituição mais avançada em termos de governança, para buscar as boas práticas nos países mais desenvolvidos, são 12, Estados Unidos, Canadá, França, Holanda. Estamos trabalhando em conjunto e vamos pegar alguns governos estaduais, alguns municípios que se destacam, que fazem bom trabalho de governança, para que a gente possa mostrar essas boas práticas para o Brasil como um todo. O que nós queremos é nos juntar com os estados, União e municípios e tentar conscientizar a academia, nossas universidades, conscientizar parte da imprensa que não está acompanhando isso, de que é necessário avaliar a estrutura de governo, tanto dos municípios, no estado e na União, para ver se aquilo que está sendo pago em termos de imposto está sendo retornado para o cidadão. Então, nós partimos para essa nova composição do TCU, que é um avanço no sentido de que a gente continua vendo a legalidade, a conformidade, ver se os atos estão legais, mas dá um passo à frente na excelência do controle para verificar se há uma eficiência realmente nos setores que são fundamentais. Assim o Brasil poderá crescer e se desenvolver. Bom, o senhor foi parlamentar, certamente conhece o PLC, Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, 248 de 1998, que ele prevê a perda do cargo público por ineficiência. Que observação o senhor tem a fazer sobre esse projeto? Se atua muito pouco nisso aí, pelo fato de que não se faz toda a avaliação necessária em relação aos funcionários. Tem muito funcionário que faz de conta que trabalha e prejudicando o país e muitas vezes os responsáveis que estão acima dessas pessoas não tomam a atitude que deviam tomar e até encaminhar demissões por falta de eficiência. O tribunal tem atuado nesse sentido. Recentemente nós demitimos funcionários do TCU que não estavam cumprindo com as suas obrigações. E nós estabelecemos dentro do TCU uma coisa importante. Mas lá vocês também motivam, criam possibilidade de ascensão na carreira para aquele que é mais criativo, mais comprometido com o trabalho. Sim, nós temos uma escola de treinamento permanentemente, é nosso instituto chamado César Correia. Aliás, nos últimos 2 anos treinamos 100 mil pessoas, não somente do TCU, mas da administração pública como um todo, orientando de como fazer as licitações, fazendo também orientação de cursos de própria governança, estamos fazendo, de gestão. Estendemos isso também para outros países, já que assumimos essa liderança em nível internacional, o Brasil, como presidente da OLACEF. Então, nós achamos que isso tinha que ser aumentado no Brasil. Mas, mesmo assim, nós estabelecemos uma parte do salário dos funcionários do TCU é pela produtividade. Se ele produziu, é feito um relatório pelo seu chefe. Se ele deixou de produzir, ele poderá perder parte do seu salário. Então, o TCU foi inovador nesse aspecto. Talvez possamos avançar no Brasil como um todo para ter um avanço da administração pública, fazer essa avaliação permanentemente dos funcionários é importante. Porque você, Paulo, como cidadão, tem que ter compromisso com a sua consciência de que você trabalhar de forma adequada e receber um salário de forma adequada é o correto. Agora, receber e não trabalhar, nós temos milhares de situações no país e isso a sociedade não aceita. Então, cabe ao tribunal fazer esse tipo de alterações, de avanços, para que a sociedade brasileira não faça o que tem acontecido, mas vai continuar fazendo, se não mudarmos, que o próprio Estado brasileiro está sendo questionado como Estado. O status quo, ou seja, a estrutura que nós temos hoje de Estado, seja em nível municipal, estadual e federal, a sociedade não aceita mais. Já visto as movimentações nas ruas. As movimentações de protesto estão aí. O tribunal está fazendo o seu dever. Eu espero que cada instituição saiba fazer o seu dever. E vou dar um dado muito importante para quem é funcionário público
e que espera se aposentar daqui a alguns anos. Em 2013, nós gastamos com a Previdência 455 bilhões, somando todos os programas sociais que temos, além das aposentadorias, 455 bilhões. Quanto que gastamos com investimentos? 160 bilhões para investimentos. Disso... Muito menos. Por exemplo, desses 160 boa parte disso não foi entregue por ineficiência do Estado. Na educação, um percentual em torno de 30%, 33%, transporte. Os recursos não são entregues. Tem dinheiro para investimentos, mas os investimentos não são entregues por incapacidade do Estado de entregar, apesar do dinheiro estar disponível para investimento. Mas o que é mais grave, talvez seja esse o grande alerta que eu queira deixar aqui. Se o Brasil não continuar crescendo, como estamos hoje, crescendo em torno de 2%, se o Brasil estiver crescendo esses fatores e não melhorar o seu crescimento como um todo, nós teremos dificuldade de pagar as aposentadorias atuais. Porque, veja só, em 2050, nós vamos estar com 30% do PIB comprometido com a Previdência. Se o país não crescer nos próximos 15 anos, quando a nossa faixa etária está ainda jovem, depois começa a haver o envelhecimento do Brasil. Então... É o bônus demográfico. É o bônus demográfico. Estamos tendo e que temos que aproveitar. Ministro... Crescermos imediatamente, porque senão não vão conseguir pagar a aposentadoria dos atuais. E muitos que estão aposentados aí não vão conseguir receber o seu salário. Então vamos cuidar para que todos nos engajemos no projeto de governança para que o país possa seguir o mais célere possível rumo ao sucesso administrativo. Ministro, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu agradeço a sua gentileza de ter vindo até o nosso estúdio aqui. Muito obrigado. Nossos estúdios estão abertos à sua participação quantas vezes o senhor quiser vir. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Cidadania conversou com o ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode ver de novo ou baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.